Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. E nas anotação que vocês fizeram, alguma coisa que tem na memória, receber os novos membros, novos convertidos, né? Vocês chegaram a pensar no conteúdo que a gente estudou, refletiu na semana passada, ao longo da semana, alguma coisa ficou na cabeça? Não? Nada? A correria aí da semana, do dia a dia, não deixou vocês refletirem na semente que foi plantada, amados? E aí, amado, o que você fiquei tanto que eu mandei mensagem para um rapaz que até agora ele não me respondeu, mas eu espero em Deus que ele me responda. Justamente nessa questão da palavra da aula passada. Sim. Que me incomodou muito. Que bom. Que bom quando gera incômodo, né? A palavra que a gente recebe, né? Eu fico mais contente ainda quando vocês não conseguem dormir. Ficam perturbados, assim. Depois de uma aula, assim, ficar agoniado, que eu não consigo dormir, Jesus. Vou ter que ficar orando a madrugada toda. Ontem na igreja, chegou uma moça que eu nunca tinha visto na igreja. E aí eu cheguei nela, comecei a conversar com ela. E aí quando eu cheguei perto dela, eu comecei a assustar assim, quando eu cheguei. Aí ela, tipo assim, ninguém parava pra conversar com ela, né? Aí eu cheguei assim perto dela, ela tava meio estranha. Cumprimentei ela, perguntei como ela tava. Fiz essas perguntas assim, no dia a dia, ela ficou tão assim. Sabe aquela coisa que você vê que você vai dar a pessoa no lugar, ela ficou alegre, não quando eu chegar e conversar com ela? Sim. Aí eu disse, não, você pode ficar à vontade, eu vou ter uma palavra pra você. Eu dei as coisas pra ela, ela ficou toda feliz. Aí eu falei assim, já vou você colocar em prática. Que ótimo, que bom, né? O desafio é esse, né? Aquilo que a gente vai ouvindo, aprendendo, né? Para nós vai fazendo sentido. Aí o desafio seguinte é colocar aquilo em prática, aplicar na nossa vida, né? Fora da sala de aula, né? E vocês percebam, então, amados, como as pessoas até se surpreendem, né? Porque parece que não é comum, deveria ser, principalmente no nosso contexto de igreja, onde deveria ser um ambiente mais acolhedor de todo mundo, né? Onde nós deveríamos ter um olhar inclinado para as pessoas, uns para os outros, né? Se é uma família, né, que a gente diz que nós somos a família da fé, né, eu acho que é uma das metáforas que, sabe, para mim faz mais sentido, que tem mais assim, nesses tempos que a gente está vivendo de tanto egoísmo, de tanto individualismo, né, a metáfora igreja como família, para mim é algo assim fundamental para que a gente possa de fato fazer uma diferença nessa sociedade, onde até mesmo dentro das famílias há divisões, há egoísmos, há individualismos, né? Então a gente precisa fazer a diferença, né? E a grande diferença da igreja cristã não é os milagres, né, que Deus opera através dela. Não é uma reta doutrina, não é o não paganismo, por assim dizer, né, as imagens que a gente tanto condena. A maior diferença que nós faremos com aqueles que representam Cristo, né, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, é quando a gente dá atenção para um ser humano, de graça, né? Não é buscando para, como a gente falou na semana passada, o que a gente quer arrastar para algum ministério, para servir em algum ministério. Não sei se vocês lembram, né, que eu pontuei isso, né? Pô, chegou aqui, nós estávamos precisando, né, de uma pessoa para o ministério, Deus enviou e tal, já recruta a mão de obra e nem quer saber da história daquela pessoa, né? A gente não se preocupa do estado que ela está, dos cuidados que ela necessita, né? E a gente falou dos novos convertidos principalmente, né, que a gente já quer introduzir em alguma atividade, e nós deveríamos levar sempre esse novo convertido ao início de uma trajetória de discipulado, né, nasceu de novo, não é tudo, então há essa necessidade. Então é isso, amados, é isso.
né? Não tem muito segredo não é reinventar a roda. É só fazer aquilo que a Bíblia ela nos ensina, né? Que foi a igreja e que deve continuar sendo a igreja em qualquer contexto. Mais alguma questão? Vocês querem pontuar, relembrar, comentar? Não? Tudo certo? Então vamos lá, então vamos adiante, né? Vocês não devem esquecer que nós estamos falando da identidade da igreja. Nós falamos da natureza da igreja, nós estamos falando da identidade da igreja, né? E nessa identidade nós pontuamos que a igreja ela tem que ser uma igreja bíblica. Para ser uma igreja bíblica, ela precisa ser intencional, precisa ser saudável e relevante. E essa relevância é o que a gente vai falar hoje, né? Então até semana passada nós falamos sobre a igreja intencional e a igreja saudável, tá? Só recapitulando um pouco. E aí a gente vai falar sobre a igreja relevante, ou seja, uma igreja que ela afeta, né, positivamente, que ela importa, ela faz diferença no contexto onde ela está, tá? E aí, sempre lembrando, nós estamos falando de igreja nesse sentido coletivo, e isso se aplica a cada indivíduo, porque uma igreja é constituída de indivíduos, né? Então, por isso que sempre tem essa dupla aplicação. E uma igreja relevante precisa ter um projeto para a comunidade onde foi plantada, tá? Lembrando, amados, essa palavra ela é muito mais adequada. Vamos abrir uma igreja. Abre-se açougue, padaria, sei lá, qualquer trem aí, né? Abre-se. Igreja não, igreja planta-se. A gente está falando de um organismo, viu? Não está falando de um estabelecimento. A gente não está falando de um CNPJ. A gente está falando de uma organização. Nós não estamos falando de uma instituição. Nós estamos falando aqui de um organismo vivo, da igreja de Cristo. Então a gente sempre vai se referir a plantar a igreja, tá? Nunca abrir uma igreja, né? Montar uma igreja. Eu vejo assim esses termos assim, eu fico até assustado, porque se a gente abre, a gente pode fechar também, né? Agora, se a gente planta, e a gente não pode matar mais, tem que cuidar, tem que estercar, tem que regar, tem que entender que é um processo orgânico, dá fruto no final das contas, né? Planta-se alguma coisa para no final dar fruto, né? E o fruto também a gente não pode entender como números, né? Ou como crescimento numérico aparente, não é isso. Tá? Quando a Bíblia diz para nós darmos frutos nesse simbolismo, jamais refere-se a realizações, obras, feitos, atividades. E sempre o dar fruto, o sentido, né? Seja lá, por exemplo, em João capítulo 15, seja em Gálatas capítulo 5, verso 22, né? Esses dois textos, para não falar de outros mais, né? João 12, por exemplo, Jesus disse que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Então usa-se muito essa metáfora, né? Como era um povo agrícola, então Jesus usou muito, a Bíblia, né? Usa muito essa metáfora para se relacionar a pessoas dando fruto, porque eles entendiam esse processo de fruto, a importância do fruto e o que era o fruto. O que era o fruto? Era o resultado, né, da natureza da planta, da árvore lá, por exemplo. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas uma goiabeira não pode dar outra coisa a não ser goiaba. Falei para vocês isso também? Não. Por exemplo, eu dei esse exemplo em João capítulo 15, né, onde Jesus diz que ele é a videira verdadeira, né, nós somos os galhos, tal. Todo galho que dá fruto limpa para que dê mais fruto ainda. Então ele usa essa metáfora, né? Ele sendo a árvore e nós sendo os galhos que viabilizam o fruto. Só que ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, o galho que é retirado da árvore seca-se, né? Morre e só serve para ser lançado, para ser queimado. Então só para a gente entender toda essa lógica, né? Que Jesus ele fala dessa metáfora, esse conjunto, né? Onde Jesus é a fonte da vida, ele é a árvore, portanto o fruto só pode ser relacionado à natureza. Por exemplo, uma goiabeira, o que a gente espera dela? Um jambo não pode dar, né? Por mais que ela se esforce, né? Por mais não pode, né? E tem uma coisa interessante, porque assim, eu nunca vi, por exemplo, uma goiabeira fazendo força para dar goiaba. Até na rua às vezes tem umas goiabeiras aí, né? Vocês já passaram por um assim, viram tipo elas tremendo, a árvore tremendo assim, ó, para dar o fruto assim, ó, e sai a goiaba? Nunca, né? Graças a Deus vocês nunca viram, porque eu ia me estranhar se tivesse visto. Então assim, não há, amados, sabe, esse esforço sobrenatural. Isso é natural da árvore, da goiabeira, ou de qualquer árvore, dá o seu fruto.
porque é reflexo, é resultado da sua natureza. Então ela faz isso a partir de uma natureza. O que eu quero dizer com isso? É que os discípulos de Cristo, se estão em Cristo, se estão ligados em Cristo, eles darão frutos. Isso não vai ser uma coisa pesada. A vida de santidade, por exemplo, não é uma coisa pesada. A gente vende essa ideia. Você tem que se santificar. E é assim, parece um negócio pesado, né? Um negócio sofrido. Uma coisa assim, quase que um castigo, né, mano? Tem pais crentes que, quando vai dar castigo pro filho, você dobra o joelho e fica orando aí 5 minutos, 10 minutos. Aplica como castigo. Já está ensinando que, por exemplo, uma vida de oração é um castigo. Um jejum é uma punição. Né? Então essas ideias, elas não são bíblicas, elas são religiosas, porque a vida de santidade, por exemplo, ela é prazerosa, porque é a vida legitimada por Deus em todos os sentidos. E a questão de dar fruto, então, é natural daqueles que estão em Cristo. E qual é o fruto? Que é o Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, né? Mansidão e temperança. Os 9 aspectos do fruto. Então assim, não é plural que está escrito lá, mano. Dependendo das versões que vocês têm lá, Gálatas 5:22 não vai estar os frutos do Espírito, não vai estar assim nunca. É o fruto, então é singular. Aí tem 9 características, esse fruto, que é um caráter cristão. Aqui é termômetro de espiritualidade. Podemos não falar línguas estranhas, não ter dom de profecia, não ter dons de curar, podemos não discernir espíritos, ter variedade de línguas, ter dom de maravilhas, interpretação de línguas, enfim, podemos não ter os dons espirituais aparentes, mas se nós temos o fruto do Espírito, ali é evidência que nós somos salvos, que Jesus está edificando a sua natureza em nós, amados. E o processo de santificação na nossa vida, ele é real e é contínuo, que o Espírito Santo poderosamente está agindo nas nossas vidas. E aqui não dá para imitar. Os dons podem ser imitados. Os dons podem ser, inclusive, exercidos, né? O Espírito Santo até pode usar pessoas carnais através dos dons espirituais. E a gente vê a igreja de Corinto, por exemplo, a igreja talvez mais carnal de todo o Novo Testamento, né? E a igreja que tinha mais assim, atividades carismáticas, né? Os cultos que a gente chamou de pentecostal, pronto, era a igreja de Corinto. O fogo pegava, né? O céu se abria, anjos subindo e descendo, profecia para todo lado. Tanto é que Paulo disse: organiza esse negócio, é muita profecia, é muita língua estranha, né? Vocês não são nem edificados, é uma bagunça tão grande. Ele não diz: vocês não falem línguas, vocês não profetizem. Só põe ordem nesse negócio, porque é muito poder. Só que esse poder não evidencia de fato a natureza de Cristo, a salvação. Poder é uma coisa, natureza é outra, né? Então a gente precisa sempre entender essa dinâmica da igreja, a identidade da igreja, como nós somos identificados de fato, de uma forma inequívoca, assim, que não tem como as pessoas duvidarem se é ou não é salvo. Como que aquele que nunca ouviu falar de Deus, ele tem assim uma garantia de Deus que aquilo é um caráter cristão, aquilo é vontade de Deus, ou aquele é um discípulo dele. A gente já falou que os dons, as atividades, as curas, os milagres, isso aí não garante nada não. E as características do fruto. Mas um principalmente, Pedro, um. Não é que é um, como eu falei que é singular, então não são múltiplos, né? Vamos pensar no fruto como a mexerica que tem vários gomos, né? Então o fruto do Espírito seria, né? Aqui para representar uma mexerica que tem 9 gomos. É gomo que fala aqui? No Nordeste é bago, vários bagos. Então assim, aí você vê, vamos imaginar que a mexerica tem 9 gomos. Um gomo é o amor, outro é o gozo, outro é a paz, né? Só que tudo isso aqui gira em torno de uma única virtude, que é o amor. Onde está escrito que Jesus disse isso? Que vocês serão conhecidos pelo amor. As pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Está lá em João capítulo 13, verso 35. Olha o bumerangue aqui da caneca. Ó. Toda vez que tiver o bumerangue da caneca, vocês confiram aí o texto. João 13, 35. Então assim, é inerrante, é inequívoco, não tem como mais.
podemos não ser um grande pregador, podemos não conhecer a Bíblia a fundo, né, como os mestres, podemos não ter essa capacidade evangelística dos evangelistas, né, de arrastar multidões para ouvi-los, podemos não ser os apóstolos que plantam igrejas em lugares onde Cristo não foi anunciado, podemos não ser usados através desses dons espirituais poderosos, né? Não tem problema, se tudo isso a gente não estiver manifestando, mas se amarmos, aqui está o crivo, aqui está a marca, a aprovação de Deus sobre nossas vidas, aqui está o carimbo de Deus, que nós somos salvos e pertencemos a Ele. Não é isso que diz aí, Marcelo? Lê para nós, amado. Você está no João 13:35 ou não? Tá? Se tiver. João 13:35. Isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pronto, mano. Acabou. Conversa. Então, a igreja, para ter a sua identidade de fato, né, conhecida por Deus, ela precisa amar. O cristão precisa amar. É o maior desafio que nós temos na nossa vida como ser humano. Amar. Então, a igreja é relevante. É um projeto para a comunidade. Ela deve ter um projeto para a comunidade. Eu dei essa volta toda só porque eu falei que a igreja ela tem que ser plantada, né? Deixa eu ver se eu sou mais objetivo aqui. Então, a igreja, mas precisa ter um projeto para onde ela está estabelecida. Então, assim, todos nós devemos conhecer o entorno da realidade da nossa igreja, porque nem todo bairro, nem todo entorno é igual e tem a mesma necessidade. Vamos pensar num espaço como esse, né? As igrejas têm seu espaço físico, então você tem salas, você tem as estruturas, né, arquitetônica. Como isso aqui pode ser, eu acho que eu perguntei para algum irmão, não sei se foi aqui, eu perguntei se a igreja onde você congrega, onde você faz parte, deixasse de existir naquela localidade, que falta faria? Foi para vocês que eu perguntei isso? Alguém de vocês me perguntou que faria falta, né? Foi? Tá, mas aí eu não sei se eu continuei a conversa. Mas ainda que vocês falem assim, não, vai fazer falta, porque a gente não vai mais lá, não vai ter mais lugar. Mas a pergunta não é para nós, irmãos, se fará falta para nós. A pergunta é se fará falta para as pessoas em volta daquele espaço. Que falta fará para os vizinhos daquela igreja? Que falta fará para aquele bairro? Que falta fará no entorno que aquela igreja está, não para os crentes. Algumas não fazem falta não. Oi? Algumas não faz falta não. Eu penso até que muitas não farão falta. Nenhuma, porque não afetam, não tem. Vamos pensar o seguinte, amados. Pegamos as nossas igrejas, que tem 2, 3, 4, 5 cultos na semana, né? 5 cultos na semana. Geralmente culto à noite. 2 horas no máximo, não é isso? Vamos fazer esse cálculo bem básico. Então, 5 cultos, 2 horas, 10 horas. Tem de funcionamento daquela igreja, para os crentes. Para reunir crente para fazer culto. Parece que a única coisa que a gente sabe fazer é isso, né? A gente só sabe fazer culto. Parece que Deus salvou a gente para a gente ficar fazendo culto o resto da vida, né? Como se a espiritualidade só fosse isso. Como se nós fôssemos salvos só para ficar adorando a Deus no sentido de cantando música, levantando a mãozinha e dizendo glória a Deus e aleluia. Parece que o evangelho resume-se a isso, né? Muito pobre. E aí a gente pega então 10 horas. Só que vamos pegar 2 horas que funciona essa igreja para os crentes. E as outras 20 e tantas horas que ela fica ociosa, fechada, que poderia ser para aquela comunidade, para aquele bairro útil em alguma coisa. Vamos pensar num contexto, né, que a grande maioria da realidade do nosso país é uma educação precária, famílias disfuncionais. Não é isso, irmãos, que a gente vive no nosso país, na realidade? Como a igreja poderia, então, contribuir para amenizar essas coisas? Eu não estou dizendo que uma igreja deve fazer o papel do Estado, não é isso. Eu estou dizendo que nós devemos sinalizar o reino de Deus. Como nós sinalizamos o reino de Deus? Como nós apontamos, chegou aqui agora o reino de Deus. Chegou um povo aqui que veio amenizar o sofrimento da humanidade. Que o reino de Deus é isso, né? Amenizar o sofrimento da humanidade, o sofrimento físico, o sofrimento emocional e o sofrimento espiritual, é tudo. O Evangelho, ele quer resgatar todos os aspectos da vida humana. Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte, você tem fé?
Então mostra a tua fé pelas tuas obras, porque eu vou mostrar a minha fé pelas obras que eu faço. E ele disse assim, porque se você for na casa de alguém, se a pessoa está precisando lá de um alimento, eu vou acrescentar algumas coisas aqui, tá? De um remédio, de uma roupa, né? E aí você fala assim, não, vamos fazer uma oração aqui, e a gente fala, ó, fica em paz aí que Deus vai te abençoar, e a gente vai embora. Então, que fé é essa? Isso é fé bíblica? Tiago vai dizer, é uma fé de demônios. Então isso é uma fé exercida por demônios, porque os demônios também creem em Deus, temem diante de Deus, tremem, mas não fazem nada para traduzir a natureza de Deus nos relacionamentos. Os demônios têm fé em Deus, eles creem em Deus, né? Eles conhecem a Deus, né? Nesse sentido de saber que Deus é esse Deus, Criador, poderoso e tudo mais. Então diante do poder de Deus eles tremem. Só que a fé deles não fazem eles fazerem nada para beneficiar o próximo. Aí Tiago disse, a fé de vocês é igual a fé de demônios. Se creem, mas não faz nada. Se a fé de vocês não é traduzida, né, no chão de fábrica da vida, na concretude da realidade, da necessidade das pessoas em volta de vocês. Isso é fé de demônios. Olha, é pesado isso, né? Só que muitas vezes é isso que a gente é ensinado. Apenas orar é suficiente. E na casa de alguém que está nesse contexto, fala, Deus vai cuidar de você. Não, Deus vai cuidar de coisa nenhuma. Quer dizer, Deus vai, mas eu digo assim, através de nós, amados. Quem são os membros desse corpo de Cristo? Quem são os agentes do reino de Deus? Eu não sei se eu acredito que esse sentimento que eu tenho foi Deus que colocou em mim. Porque eu não consigo entrar na minha cabeça que a obra ela é feita só uma vez. Isso exemplifica um evangelismo. Né? Geralmente na igreja vamos fazer evangelismo. Aí, sei lá, aí encontra uma pessoa, vamos lá na casa da pessoa orar, vamos lá, ou na casa da pessoa. E depois, acabou, não, fizemos evangelismo, fomos lá, oramos para a pessoa. Mas essa pessoa não a vida. A vida dela, muito pelo contrário, não está acabando ali, ela está começando uma nova vida, né? Então ela precisa de todo o acompanhamento em toda a estrutura da vida dela, para que ela agora se adeque à vida dela dentro do reino de Deus. Mas o que eu vejo, o que eu já participei, é justamente o contrário. É como desencargo de consciência, a gente dá uma cesta básica, né, para a pessoa lá e pensa que fez o suficiente, né? Como desencargo de consciência, nós ajudamos, a gente deu uma cesta básica, né? Só que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nós estamos acompanhando, eu e minha esposa, uma família de 3 mulheres, né? Então, uma ficou viúva, sobrou 3 mulheres, e numa situação difícil, faltou alimentação, nós identificamos isso, levamos cesta básica lá, né? Umas quase 3 cestas básicas lá, só que assim, a cesta básica vem o básico, menos do que o básico, né? E o pior ainda, mano, é quando a gente dá aquela cesta básica, sabe, que a gente não come, aqueles produtos que a gente não come, que a gente não consome, que a gente não daria para os nossos filhos, né? Então a pessoa nenhuma coisa de qualidade tem, a gente dá o mais barato possível, e parece que o povo vai viver de fubá, farinha e trigo. Meu Deus do céu. Quer dizer, se tem uma criança, por que não vai comer um Danone? Nossos filhos comem. Quer dizer, leite também eles não tomam, né? E carne não tem também? Quer dizer, a gente precisa ter esse olhar. Não é porque está passando necessidade, ó, toma o que a gente der aqui e dá graças a Deus porque nós chegamos aqui. É mais ou menos isso, né, mano? Dá, mas aí, enfim, não só isso, né? Então, num contexto de fragilidade, dificuldade financeira, como que está o aluguel, a água, a luz, né? São mulheres e os absorventes, né? E o sabonete, o shampoozinho. Então, assim, será que a gente não é tão religioso que dá uma esmola e pensa que aquela esmola é assim, é o que deve ser feito? Não, mas a gente precisa restaurar a dignidade da pessoa.
né? E a gente ajuda até que essa pessoa tenha estrutura. E a gente não vai ficar fazendo assistencialismo, não é isso. Manter a pessoa naquela condição. Para ela ficar escrava de ser grata à igreja, tem que vir para a igreja. Olha, se a gente deu a cesta básica, você não veio 2 domingos na igreja, a gente deixa de dar a cesta básica. Tem esse negócio também, né? Então, assim, isso aqui não tem nada a ver, mas com aquilo que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe nós resgatarmos as pessoas nas condições da fragilidade. Existe o quarteto da fragilidade, o quarteto da vulnerabilidade que a Bíblia ensina. Qual é esse quarteto? Órfão, viúva, pobre e estrangeiro. A Bíblia ensina. Isso aqui é o quarteto da vulnerabilidade. Somos fragilizados e precisam ser dados atenção. É por isso que aqui a família da fé tem que chegar, né, de uma forma estrutural. Tem que dar estrutura para essa família, tem que dar estrutura para esse indivíduo. Então a igreja ela não pode ser um agente de esmola, de caridade, para ficar dando assistencialismo e fazer essas ações de desencargo de consciência. Não, amado. A gente não vai mudar o mundo, a demanda é muito grande. Nós não vamos resolver o problema da injustiça do mundo. Só que se nós conseguirmos, de fato, restaurar a vida de uma pessoa, de um indivíduo, de uma família, né, dando estrutura para que essa pessoa, de fato, tenha sua autonomia. Essa é a ideia. E aí um processo, né? Aí tem que se despender não só energia física, recursos financeiros, mas, de fato, tem que ter um empenho de um coletivo. Então é isso que a Bíblia propõe, é isso que a igreja deve ser, né? Essa família que de fato restaura a vida das pessoas. E a gente precisa ter um projeto. Eu só dei um exemplo aqui que é mais comum, né? Que são essas dificuldades e tal, né? Quando há um luto, uma viuvez, quando há um desemprego, quando há uma enfermidade, né? Remédios também. Então a gente precisa pensar no todo, restaurar a dignidade, amados, daquela pessoa. É dignidade. Não é manter aquela pessoa naquela humilhação de ficar recebendo lá, sabe, de quando em quando uma esmola que não vai ali dar nem um pouco, né, suprir nem um pouco das suas necessidades básicas. Então a gente precisa rever esse conceito aí de nós sermos de fato uma igreja que seja relevante, né, que tem um projeto para a comunidade. É um projeto para restaurar a pessoa. Por exemplo, você falou da questão do evangelismo. A gente às vezes vai evangelizar alguém e aí se depara lá que é um dependente químico, por exemplo, né? Aí a gente arrastou para a igreja, convenceu eles no culto no domingo à noite, porque a gente pensa que isso aí que é a solução, né? Leva no domingo à noite. Aí o cara lá foi e aceitou Jesus. Então pronto, fizemos a nossa parte, tá tudo certo, né? E de repente foi liberto lá de alguma maneira, né? O poder do Evangelho faz isso mesmo, radicalmente vai lá e liberta a pessoa da escravidão, lá das drogas e do que for. Mas isso é um processo, né? Se aquela pessoa de fato, que assim, é muito natural, é muito comum, mesmo as pessoas que aceitam Jesus, vindo desse histórico, né, de dependência química, adictos, eles geralmente têm uma desestrutura familiar, uma disfunção familiar muito grande. Mesmo aceitando Cristo, né, sendo ainda um novo convertido, é natural que ele tenha reincidências e caia de novo na prática, né, do uso de drogas. Então, assim, uma casa de recuperação para dar um suporte, sabe? Uma família da fé que de fato venha mostrando para ele, ó, que tem pessoas interessadas na vida dele. Diga aí, meu irmão. Órfãos, viúva, estrangeiro. Pobre e estrangeiro. Pobre e estrangeiro, né? São um quarteto aí da vulnerabilidade, dos frágeis, né? Então, assim, a gente precisa ter um projeto, entender a realidade. Eu estou falando, agora falando, e se for no bairro rico? Um bairro rico aqui. Qual é o bairro rico aqui da região? Que é rico, assim, que é mais um nível assim, mais elitizado aqui. Colina de Laranjeira, é? Não, mais elitizado assim? Tem como que é aqui? Camburi? Camburi também? Jardim Camburi também, né? Um bairro mais elitizado. Talvez esse projeto aqui não caiba, não tenha necessidade. Talvez. Eu assim, é uma soma, né, de todas as aulas, pelo menos como eu falei na aula passada, mas na terceira aula, as características da igreja, junto com a igreja, essa igreja que tem que ser uma verdadeira, né, igreja relevante, é um conjunto de características. Eu assim, a gente, se a gente for reparar na Bíblia, na palavra de Deus, as coisas simples que Deus ensina pra gente,
não quer dizer que são fáceis, Sim. são simples, mas que quando a gente junta uma coisa com a outra, a gente consegue atingir qualquer tipo de pessoa desse ser humano. Sim. Então, assim, uma pessoa rica e uma pessoa pobre, elas vão passar por problemas diferentes. Sim. Mas, muitas das vezes, eles estão no mesmo nível, vamos dizer assim, de desestrutura emocional. Exato. Né? E, às vezes, é a falta de um carinho, a falta de uma família, Exato. a ausência de um pai, coisas que se tem, tanto no rico quanto no pobre. E eu já sabia disso, agora eu entendi mais ainda, que a obra do Senhor, ela é principalmente fora do tempo, na vida. Sim. Né? Porque nós aqui que estamos fazendo, somos irmãos em Cristo. Eu, particularmente, mais um pastor que eu vejo isso quando nós no mercado, mas vocês eu não vejo. E o dia que eu ver, vocês são minha família, eu vou cumprimentar. Isso no dia que vocês estiverem precisando de ajuda, eu vou ajudar. Então a gente tem que ter esse entendimento de que a igreja não é só quando a gente está dentro, né? Ou está reunido em alguma coisa, num seminário. Fora disso aí existe uma vida, né? E é justamente essa vida que tem que ser enquadrada dentro do corpo de Cristo. Sim. Não o fato só de uma ajuda, né, de um grupo no domingo, de uma libertação, não que não seja importante, que é importante, mas existem coisas simples, né, que precisam ser acompanhadas. E uma das coisas assim, que mais eu vejo muito, até mesmo eu tenho influenciado muito também, às vezes, é ouvir. É uma coisa simples que o Senhor deixa. Ouvir, né, de usar os dois ouvidos para ouvir mais e falar menos. Sim. E quando a gente ouve uma pessoa, às vezes a gente, sem falar nada, o próprio Espírito Santo em nós trabalha na vida da pessoa. Pelo fato de ouvir. Quanto tempo aquela pessoa está tentando colocar aquilo para fora, né? E não está conseguindo. E é uma coisa que a gente não tem dentro da igreja. É raro, né? A gente ensina nos cursos de teologia, por exemplo, a falar. A gente ensina a pregar. Tem um curso, né? Aliás, tem uma matéria no curso que é homilética, né? A arte de falar, de expressar. A gente ensina a fazer os sermões, a como expor aquilo e tal, aquela coisa toda, né? Dicção, expressão, né? Gesto, postura. A gente ensina todo esse trem aí. Então a gente ensina a falar bem. A gente não ensina a ouvir bem. E a Bíblia diz, tardio no falar e pronto para ouvir. Então é muito raro, né, as pessoas elas terem a disposição de ouvir. Tanto é que estão aí os psicólogos, os terapeutas. Né? Qual é a profissão deles? O que exige? Para que eles antes consigam orientar alguém, eles precisam ser um bom ouvinte. Nunca serão um bom conselheiro, né, um bom terapeuta, se não for um bom ouvinte. O pastor, por exemplo, como conselheiro, nunca será um bom conselheiro se ele não for um bom ouvinte, não aprender a ouvir. E aí demanda paciência, demanda interesse profundo no que o outro está falando para descobrir de fato as importâncias de cada palavra que está sendo dita pelo outro. Exige-se tempo, tem que se despender. Essas coisas a gente não quer, mas dá muito trabalho, são os bastidores, ninguém vê, não é domingão com o microfone na mão, não é sendo visto pelos outros, é um trabalho árduo, demorado, como eu falei, né? Exige muito esforço, empatia, nós sofremos com aquela pessoa, por isso nós somos compassivos nessa situação, nesse processo, mas é isso que a gente tem que fazer. E o Pedro falou aqui de uma forma perfeita nessa comparação que eu ia fazer, né, ia pontuar isso, se adiantou um pouco, me adiantou um pouco, que assim, a gente precisa entender, por exemplo, num lugar elitizado não é comida, não é esse socorro emergencial, mas é isso, de repente, uma questão emocional, a família desestruturada, um jovem, um menino que não tem referência paterna, que o pai está tão preocupado no dinheiro, na empresa, naquela coisa toda, que não exerce a paternidade.
Eles estão tão preocupados nas coisas materiais que não dão prioridade para a família desestruturada, né? Quantos ricos aí, depressão, ideação suicida, não acham sentido na vida, apesar de ter conquistado, né, socialmente aí o topo. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação dentro da igreja que eu fui pregar, e até hoje eu falo assim, se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria ouvindo de depressão ou uma coisa pior. E, tipo assim, uma dor que me deu na alma foi tão grande que eu falei assim, meu Deus, eu só chorava. Eu fiquei uns 2 meses presa dentro de um quarto, não conseguia comer, beber, eu senti uma dor na alma terrível. Eu fui casada há 8 anos e eu descobri que meu ex-marido estava me traindo. Quando eu fui conversar com ele, ele me bateu. E eu comecei a, tipo assim, a desfalecer. Tudo escureceu, eu estava desmaiando. Pra mim eu estava morrendo na época, né? Aí a minha menina, ela tinha 3 anos, na época começou a bater no pai dela, ela disse, só não é mãe, papai, só não é mãe. Mãe tá caindo. E aí ele caiu em cima e deixou. Nesse momento eu fiquei toda machucada. Antes de eu falar com ele, ele veio a briga e ele acabou me machucando, eu fiquei toda machucada. Aí passou um dia que eu comecei a falar com o pastor da igreja, de onde eu congresso. Nesse dia ia estar os 2 pastores, que é o da regional e o da centralial. Os 2 pastores entraram na igreja. Cheguei no pastor para contar para ele a situação e pedi ele uma ajuda, né? O que ele poderia me falar? Porque naquele momento estava sentindo uma dor tão grande, era uma dor tão grande que eu estava sentindo, eu sentia dor no corpo, física e sentia uma dor na alma. E aí eu fui falar com ele, ele virou para mim e falou bem assim, a única coisa que ele me falou foi, você tem que permanecer com seu marido até a morte. Você se casou, você não pode se separar. Se você se divorciar, você vai para o inferno. Porque ele não me falou. Eu saí daquela sala pior do que eu estava. Sim. Foi onde eu tomei a decisão de ir embora, de ir para casa dos meus pais na época, né? Fiquei lá um tempo, mas eu fiquei por uns 2 meses. Eu emagreci muito, já não tenho muito corpo assim, já fiquei uma palita, emagreci muito, só que porém até hoje, tipo assim, eu acho que eu ainda preciso de uma ajuda maior, tipo assim, profissional. Sim. Eu nunca procurei, né? Mas às vezes eu acho que eu preciso, por causa dessa situação. Desse processo traumático, né? Aí vocês vejam, amados, como uma igreja dessa, fala, mas foi o pastor. Não, mas se o pastor tem essa postura, né? Tem esse pensamento, com certeza a igreja não vai ser o contrário disso, né? Porque a igreja é muito a cara do seu líder, isso é um fato, né? É ele que vai reproduzindo, né, toda a identidade da igreja, são os líderes. É por isso que os grandes responsáveis são os líderes. É por isso que os pastores, eles devem ser mais cobrados mesmo. E eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, em criticar pastores, né, que deveriam ser um agente de Deus, sabe, para edificação da igreja, e muitas vezes são eles os grandes problemáticos. Tem um grande evangelista na história, o maior evangelista do século passado, Dwight Lyman Moody, e perguntaram para ele assim, Moody, qual é a maior dificuldade, qual é o maior problema da obra? Ele disse os obreiros. Né? Qual é o maior problema, muitas vezes, das nossas igrejas no Brasil? É a liderança dela. O povo, se está errando, está no papel porque são imaturos, precisam ser cuidados, confrontados, discipulados. E isso faz parte do processo da santificação. Né? E aí os pastores, eles são esses instrumentos de Deus, os líderes da igreja, não só o pastor em si, mas os líderes da igreja, esse conjunto, né, que pastoreia a igreja. Talvez a gente vai falar isso mais para frente. Uma igreja, por exemplo, ela não deve ser liderada por um indivíduo. O pior governo que existe nas nossas igrejas, a gente chama de episcopal. É uma pessoa que manda, desmanda da diretriz, né? E biblicamente, o ideal, o modelo que a gente tem bíblico, é um conjunto, é um colégio pastoral que a gente chama. Então são pastores, né? Pastores que têm aí o mesmo peso de autoridade. Eles sim, porque a Bíblia diz, na multidão de conselheiros, aí é segurança. Agora uma pessoa só, por mais seja até bem intencionado, honesta, sincera, sabe, é difícil você, um homem, né, ele ter um equilíbrio o resto da vida em todas as situações, em todas as circunstâncias. E se essa pessoa não é equilibrada, quem é que freia ele? Não freia, né? A igreja tem dono.
as igrejas do Brasil têm dono. Mas enfim, não vou entrar agora nessa questão não, mas olha só, como nós deveríamos ser, ter esse projeto inclusive, né, para contemplar. Eu estou colocando fora porque eu estou partindo do pressuposto que a igreja dentro é saudável. Né? Eu estou abordando aqui, nós precisamos ter um projeto para a comunidade, porque eu estou aqui partindo do princípio que nós já falamos isso, a igreja é saudável, a igreja é intencional. Eu nem estou abordando essas questões, ó, que internamente tem todas essas deformidades. Então, olha só, como nós deveríamos pensar também para dentro, né? Mas para dentro, eu já abordei alguma coisa bem superficial, mas tem todas essas questões. Só deixa eu completar aqui e você entra, tá? Com a fala. Por exemplo, se tem isso dentro das nossas igrejas, situações, violência doméstica, né? Opressão nos relacionamentos, enfim, tantas essas questões, ideação suicida, enfim, todas essas demandas, se tem dentro, imagina fora, imagina no todo da igreja, se temos dentro. Agora, claro, se a gente cuida dentro, se a gente tem essa estrutura dentro, aí a gente precisa expandir isso para fora. Pode completar, Nádia. Quer falar? Não, e tipo assim, uma coisa que ajudou ainda mais é porque na região que eu estava muito no campo. Tipo assim, a Edinara era uma mulher assim, era muito conhecida na região. Tipo assim, quando eu precisei de ajuda, eu não tive ajuda de quem eu sempre pedi ajuda. Entendeu? Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas como que pode? Sempre quando eu me pedia, eu sempre estava disposta a ajudar. Era um evangelismo, era uma campanha, era ir pregar em alguma outra congregação. Eu sempre estava ali disposta, mas quando eu precisei de ajuda, eu ia para o inferno porque a minha situação não tinha solução. A gente percebe que nós temos relações muito de mão de obra mesmo, né? De utilitarismo. Não existem relações, porque quando existe uma relação de fato, vínculos afetivos, né? Relações saudáveis, aí as coisas são diferentes. Aí o ser humano, ele é olhado mais do que aquilo que ele pode produzir ou que ele representa para aquela instituição. Então, via de regra, essas coisas acontecem porque a pessoa só é mais um número, só é mais uma mão de obra, não é um ser humano, não é um irmão, não é uma irmã nossa. Sabe? Porque se a gente tem essa relação, vou dar um exemplo aqui de família. Eu tenho 2 irmãs, né? Minha mãe e 2 irmãs, então são as mulheres aí da minha vida, né? Nem vou falar da minha esposa e nem das sobrinhas, mas eu estou falando dessa mais direto. Minha mãe e 2 irmãs. Eu jamais, como pastor, se a minha mãe chegasse até mim, fala assim, ó, não é meu pai, né? Meu pai é falecido, meu padrasto. Fala, ó, meu esposo, o teu padrasto tá me agredindo. Eu falo, mãe, vai orar, mano. Volta para casa, vai orar pelo teu esposo. Jamais eu falaria isso. Minhas 2 irmãs, né? Faleceu um cunhado meu esses 1 ano e pouco atrás aí, mas vamos supor que as minhas 2 irmãs ainda tivessem seus esposos, né? Aí as minhas 2 irmãs falam para mim assim, eu como pastor delas, o fulano tá me agredindo, ele me bate. Falou, mana, vai orar a Deus lá, eu oro por você aqui, você ora lá, fica firme lá, Deus vai salvar ele através de você. Nunca falar disso, jamais. Então, porque eles não entendem, né? Porque eles são machistas, ignorantes e outras coisas mais aí que eu não quero falar porque o horário permite. Então, e assim, nenhuma das nossas irmãs pode ser experiência de salvação, de sacrifício de experiência de salvação para o seu marido ou para ninguém, amado. Nesse contexto não, Jesus já sacrificou na cruz, ele deu a vida, ele foi agredido, ele foi humilhado, a sua dignidade foi tirada como ser humano na cruz do Calvário, justamente para que nós não precisássemos fazer isso. Então, e engraçado que é sempre a mulher, né? Sempre a parte mais frágil, né? Tem que perdoar, nunca a gente dá essa orientação para um homem, por exemplo, né? Chega aí um pastorzão e fala assim, ó, minha mulher me agride, me trai, ele tá falando, não, pastorzão, você é vaso de Deus, você vai orar, nunca mais. Então, é sempre nessa perspectiva machista, sempre nessa questão institucional. Não somos humanos, sensíveis, amado. Deus não está nesses conselhos, são conselhos de Satanás. Isso aí, eu falo sem medo de errar, porque vai até ser publicado, público, inclusive. Eu tenho até medo de divórcio. Tipo assim, eu sou divorciada. Depois que eu vim pro estado, eu me divorciei, mas às vezes eu tenho até medo de me relacionar com alguém. É claro. Tanto que até hoje, eu tenho 5 anos que eu sou separada, não me envolvi com ninguém, assim, porque eu
gera trauma, né, amado? É o trauma, né? Gera isso. E aí nós, como igreja, deveríamos, amado, sabe, lidar com essas coisas. E ó, a gente tá vendo aqui que o negócio tá complicado dentro do nosso contexto. E olha que eu tô tentando falar, ó, a gente tem que ser o remédio, a cura. A gente tem que ser, sabe, alguma luz de esperança para esse mundo fora, como igreja plantada em um lugar. Olha como dentro a gente já tem uma série de questões, né, que não são boas. Exato. A minha visão mudou muito depois que esse casal de pastor entrou na nossa igreja agora. Não sei quanto que eles estão lá. Então, tipo assim, a missão deles, cuidar da igreja, é totalmente diferente do que estava lá há 13 anos atrás. Ficou lá 13 anos. Tipo assim, aquele marreta, aquele homem que não prestava nem como porteiro da igreja, que estava antes. Ele não dava nem a paz do Senhor. Se ele tivesse de jejum e oração na igreja, ele passava por você nem olhava na sua cara. Não, aí assim, é um doente, é um desequilibrado, né? Espiritualmente falando, psicologicamente falando, é um doente. Então assim, amados, só pra gente entender, né? Porque se a gente também for detalhar algumas coisas aqui, vamos longe, viu? Vamos longe. Você queria falar alguma coisa, Pedro? Você não pode falar. Eu queria trazer uma situação, até mesmo que o senhor está me dando a sua luz. Talvez eu esteja pensando errado. Ou não, né? A gente, apesar de tudo, nós também somos seres humanos. Então, assim, até agora, até o exato momento da quinta aula, tudo que se enquadra aqui, existe uma grande característica chamada humanidade. E nós estamos tão suscetíveis a eles quanto quem está do lado de fora da igreja. Só que, assim, quando você falou assim, que nós deveríamos, o ideal seria que nós levássemos a cura. Nós, como seres humanos, vamos passar por situações como ela passou, você passou, todo mundo aqui, todos nós passamos. Mas eu percebi no decorrer da minha vida que em algum momento o próprio Cristo vai usar o Espírito Santo para que nos traga um ponto de decisão e uma luz de saída, né? E muitas das vezes essa luz, o máximo que quem fez foi fulano, ciclano, nós erramos em alguma coisa. Dói, porque quando se trata de nós em relação a Cristo, nós estamos errados tudo. Eu penso assim, né? Porque não consigo ver que nós, por mais semelhante e mais reto que a gente queira viver, nós vamos sempre errar em alguma coisa. Então, assim, em algum ponto, nós tivemos a oportunidade de olhar a nossa vida no espelho e ver que, poxa, eu devo liberar perdão, eu devo pedir perdão, eu devo mudar uma atitude na minha vida, porque eu creio assim, isso agora é fé, eu creio. A gente erra, a gente faz as coisas, mas a partir do momento que a gente começa a ser revelada quando nós buscamos verdadeiramente o Espírito Santo, daquele momento em diante a nossa vida é outra, né? Porque eu creio que Cristo tem o poder de restaurar tudo, inclusive casamento, vida, família, emprego, tudo. Mas existe esse detalhe, e eu acho que assim, por muitas vezes a igreja não tem sido cura, porque em algum momento, em alguma coisa, ela não tem se permitido curar, ela não tem se tratado a si mesma. Eu penso isso, eu queria trazer isso, porque isso é um assunto assim que dói mais na gente, que deve seguir essas características, como eu estou vendo aqui, ortodoxia, doxologia, querigma, coinonia, aqui agora as características da igreja, né? Sim. Amor ao próximo, amor a Deus, amar a si mesmo, cuidar dos órfãos. Nós, para fazer isso, em alguma coisa na nossa vida, a gente não vai conseguir acertar tudo aqui. A gente tem que, não fazer aquilo que a gente está acertando, mas aquilo que a gente está errando, que a gente tem que corrigir, né? Exato. Então, assim, o Evangelho, né?
igreja, evangelho, não são para gerar pessoas perfeitas, pessoas que nunca eram. Isso não existe. Não existe. Vamos pegar Paulo, Pedro, né? Os apóstolos, por exemplo. Vamos pegar o Pedro aqui. Né? Não foi, acho que mais errou. O Pedro é o que se parece mais com a gente, né? É o cara que, o apóstolo, hein? Era um dos principais líderes da igreja na época. Um dos principais líderes. Um dos mais influentes líderes que tinha. Olha só, na igreja. E publicamente Paulo disse: rapaz, você é um falso. Né? Paulo escreve isso em Gálatas capítulo 2, né? Repreendi ele na cara, na frente de todo mundo. Então assim, todos nós estamos suscetíveis aos erros. É inevitável, somos seres humanos. Porém, a grande diferença é: qual é a diferença do pecador que não serve a Deus e do pecador que serve a Deus? Somos pecadores. Qual que é a diferença? A grande diferença, o que distingue um do outro, né? Somos pecadores, continuamos sendo pecadores, não como estilo de vida, não como mais um projeto de vida. O pecado em nossa vida deve ser um acidente, deve ser como um fruto de ainda não sermos amadurecidos naquela situação lá. Aí sim a gente precisa entender isso. Só que jamais deve ser justificativa. Então qual é a grande diferença? É que esse pecador que não ama a Deus, que não conhece o Evangelho, ele peca, está tudo certo. E vai pecando e conta à vontade do seu pecado e publica seu pecado. Paulo chama Pedro de como? Oi? Paulo chama Pedro de como? Falso. Simulado. Falso, simulado. Né? Porque ele estava querendo, ele tinha um comportamento que era de judeu quando estava com judeus. E quando ele estava com gentios, ele tinha um comportamento, porque ele já tinha entendido, Deus já tinha esclarecido. Não era uma ignorância não, Pedro não estava fazendo aquilo como fruto de ignorância. Porque Deus já tinha esclarecido ele, através da visão do Atos capítulo 10 lá, que Deus tinha purificado os gentios, que ele poderia ter relação, né? Relacionamento e tal, que o judeu, até então na religiosidade, era tão puro que não podia ter relação com ninguém. Olha só, como Deus já vai trabalhando aqui essas distorções do judaísmo, da religião do povo de Deus, amados. Vocês estão percebendo que desde sempre, nós, povo de Deus, somos complicados, temos nossas imaturidades, nossos orgulhos, religiosidade, então a gente sempre tentou estragar, aliás, sempre tentou não, nós desempenhamos com força para estragar o projeto de Deus, que é o Evangelho. Do Antigo ao Novo Testamento, nós estamos 2000 anos tentando destruir a igreja. A gente só não consegue destruir a igreja porque é Cristo, que é o sustentador dela. 2000 anos está tentando acabar com esse projeto fantástico de Deus, que é o Evangelho, que é a igreja. A gente estraga, mano, né? Enfim, só não dá certo o nosso plano porque é contra Deus, né? Então aí não dá mesmo. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí o Pedro, ele fazia isso, né? Quando chegava o judeu, ele falou: opa, tinha um comportamento como judeu. Aí Paulo olhou aqui e falou: opa, você é um falso. Como você está exigindo que os gentios vivam como judeu e você que é judeu não vive como judeu, vive como gentio, só porque chegou os seus parceiros aqui, você está nessa pataquada toda aí? Aí a gente vê toda essa distorção, né? Mas a questão é, a grande diferença é porque nós nos arrependemos dos nossos erros. Nós reconhecemos nossos erros, devemos, né? Devemos reconhecer nossos erros, devemos nos arrepender, corrigir os nossos erros. Isso aqui é um exercício diário para toda a vida. É por isso que antes aqui, ó, a igreja intencional tem que pregar, tem que levar oração, tem que ter relacionamento pessoal, discipulado, né? Temos que ter intencionalmente esses mecanismos que levem os irmãos sempre a estar compreendendo, né, o Evangelho, sendo ensinados mesmo com a palavra, corrigido nas questões práticas. A gente deve ensinar o que é o Evangelho, devemos fomentar a unidade do corpo, essa convivência. Olha como a gente já vai corrigindo todas essas questões que nós estamos colocando aqui como sendo os complicadores do nosso meio. Porque, por exemplo, se houvesse uma convivência, uma família da fé, numa situação dessa que uma irmã passasse por essa situação de violência, podia ser a esposa do pastor top, presidente do trem lá, no manda-chuva, podia ser. Mas se é uma família da fé e esse homem está sujeito a qualquer pecado, ele cai nesse pecado, ele vai ser tratado, levado ao arrependimento, né? Com amor, vai ser acolhido e confrontado como deve ser, em amor. E a vítima, ela é acolhida e dado todo o suporte para ser restaurado. É isso, amados, é o conjunto aqui, ó. Essas coisas aqui, elas vão construindo toda essa estrutura, que é a estrutura espiritual.
que Deus planeja para a sua igreja. Esse agente de cura. Enfermos sempre terão. Nós sempre teremos alguns sintomas do pecado na nossa vida. Só que a vontade de Deus é que a gente vá se tornando pessoas saradas. O Evangelho são as sãs palavras. O Evangelho cura as pessoas. Vai curando, é muita enfermidade, né? É que Isaías diz, do alto da cabeça até a ponta dos pés é só chaga podre, não tratada e espremida. Já leram esse texto, amor? De Isaías capítulo 1? Então, ele tá falando da humanidade em si. E aí nós somos resgatados pelo Evangelho. A libertação ela é completa no sentido que a escravidão mais o pecado já não domina a nossa vida. Mas ainda temos esse processo de santificação, de aperfeiçoamento. E nada é garantido até o resto da vida. Que eu postei hoje lá alguma coisinha, quem me acompanha lá nos status, nas redes sociais, né? Então essa questão desse processo e tal. Então assim, a gente precisa estar de fato entendendo o que é a igreja, o que é o Evangelho. E quando a gente entende isso, aí a gente tem condição de levar o Evangelho, que é o poder de Deus, para de fato salvar as outras pessoas. Enquanto a gente não tiver internamente esse trabalho, né, do Evangelho, aí dificilmente a gente só vai reproduzir mais pessoas doentes. Aí a gente vai conseguir colocar gente dentro de igreja. Aí a gente vai aumentar os prédios. Aí a gente vai ser 70 milhões no país, como nós somos já. Aí a gente vai ter aí milhares e milhares de templos, como nós temos. E aí nós vamos ter templos gigantes, enormes, com luxo, como nós temos. Só que vamos o quê? Produzir sempre pessoas enfermas, doentes. Porque se nós somos, é o que nós conseguimos reproduzir, aquilo que somos. Não é? Então a gente precisa rever tudo isso, que é o que eu estou tentando pontuar desde o começo da matéria. Né? Desde o começo da matéria eu estou pontuando isso aqui. O Evangelho é isso, identidade é isso, a natureza da igreja é essa. Então a gente precisa colocar isso em prática, é o nosso desafio, amados. Nós crescemos demais, somos 70 milhões de pessoas, mas parece que a gente não afeta a realidade do nosso país, 70 milhões de pessoas. Eu não vou nem dar pano para a manga, não vou continuar a conversa nas redes sociais, que já está umas 2 semanas, 10 dias mais ou menos, 12 dias, né? A música lá da menina. Então assim, um violãozinho na mão, um adolescente, parece que colocou assim a igreja, os líderes, num desespero enorme. Só porque ela falou de uma necessidade do Marajó lá, do abuso sexual, a exploração sexual que tem das crianças do Marajó. Não? Uma colega minha lá no trabalho falando, gente, ela viu, acho que foi a igreja dela, ela viu algumas pessoas se mobilizando por aí no Marajó. Ela falou assim, gente, mas por que tem que ser necessariamente um Marajó? Vai me mandar Laranjeiras. Chega para me mandar Laranjeiras. Você vê, é homem, é criança se prostitui, tudo isso que ele tem no dia a gente trabalha ali o dia todo, você vê o dia todo. Quem conhece a realidade de Marajó, de fato o negócio lá é muito grave. É muito grave, né? Então tem que ser lá também, porque tem uma demanda. Agora, porém, vamos pensar no nosso estado. Estado do Espírito Santo. Olha só, amados. O estado do Nós somos normal, de 12 anos. Não, vamos pegar assim uma coisa geral, estruturar, não coisas pontuais. Porque é isso que a gente tem que fazer, entender e conhecer a realidade, sabe, toda do entorno. Não é coisa pontual, não é superficial. Sim. Por exemplo, como eu disse, uma igreja plantada nesse bairro aqui, conhece a realidade aqui, a desestrutura desse bairro? Conhece aqui quantos pontos de tráfego tem? Quantas famílias existem nesse bairro? Quantas casas e famílias? Qual é o índice de divórcio aqui, de violência doméstica? A gente conhece de fato, sociologicamente? Penso que não. Então vamos lá. Vamos então falar sobre o nosso estado. O estado do Espírito Santo. Ele tem a maior taxa de abuso e exploração sexual do Brasil. É aqui. O estado do Espírito Santo. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Maio Laranja, né, que é voltado para isso, né, o combate ao abuso e exploração sexual, agora esqueci a data exatamente, não sei se é 8 de maio, esqueci. Mas enfim, por que foi criada essa data? Justamente porque aqui no estado, aqui foi tido um caso de um abuso sexual, uma coisa escandalosa em todo o Brasil, aqui no estado. É por isso que se criou essa questão aqui, né, do Maio Laranja, do dia do combate e tudo mais. Então vamos lá. O estado então tem o maior índice, são 20%
Nenhum outro estado do Brasil tem uma taxa tão elevada de abuso e exploração sexual de crianças como o estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo tem 11% acima de todos os estados do Brasil de divórcio. Se divorcia-se muito mais aqui no nosso estado do que qualquer outro estado do Brasil. Então olha só, olha a realidade que a gente tem aqui. Aí você pega aqui o índice de igrejas, o número de igrejas. Vamos pegar Rio de Janeiro, só falando dessa questão de igreja e sociedade. Rio de Janeiro, São Gonçalo. Eu tenho que me atualizar um pouco, talvez a minha informação não esteja tão atual, mas não fica tão longe, tá? Mas o estado, aliás, a cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, já foi a cidade com o maior número de crentes por metro quadrado do mundo. Estou falando do Brasil mais, do mundo. Aqui, irmãos, do nosso lado aqui, Rio de Janeiro, cidade de São Gonçalo, já foi, né? Se continua sendo, não sei, mas já foi. Há pouco tempo atrás ainda era. A cidade que tem o maior número de cristãos evangélicos por metro quadrado do mundo. Aí eu pergunto, já que tem muito mais crentes, né, nessa cidade do que qualquer outra cidade do mundo, então deveria ser uma cidade melhor do que as outras, né? O IDH devia ser melhor, o índice de divórcio devia ser mais baixo, a justiça social devia ser mais igual, né? O desemprego devia ser menor, enfim, não é a lógica, mas se estamos trazendo o reino de Deus, se somos discípulos de Cristo, se carregamos a natureza de Jesus, se somos a igreja, o agente de Deus ali para transformar aquela situação, não deveria ser? Aí eu pergunto, vocês acham que é melhor São Gonçalo? Pelo contrário, é pior do que muitas outras cidades do mundo ou do Brasil. Então assim, a gente precisa repensar a igreja, a gente precisa entender, a nossa igreja é relevante. Nós estamos sendo relevantes com todo o recurso que a gente tem, com todo esse contingente de pessoas que nós temos, ou a gente só constrói a igreja para fazer culto, jogar gente lá dentro para ficar alienado da realidade, amados? Será que a gente acha que os nossos avivamentos eles são para quatro paredes? A gente acha que evangelho é ficar aí falando 2 horas aí que Deus é bom, que não sei o quê, mas isso não é traduzido nem no nosso contexto interno, onde a gente tem esse cuidado mútuo, muito menos nesse externo que é o que nós estamos propondo aqui. Então a gente precisa repensar isso. Pastores, líderes, nós cristãos, inclusive, devemos pontuar isso, cobrar isso. Nós devemos também ser agentes para que isso aconteça. Esse é o nosso desafio, amados, né? Vamos lá, que tem alguns minutos ainda, tem 19 minutos, o desespero de vocês ainda tem 19 minutos. Vamos continuar aqui. Então, olha só, ter um projeto para a comunidade. Eu poderia falar de um monte de coisa, como que a gente poderia fazer isso, tá? Não dá tempo, eu não consigo, né? Mas eu poderia dar um monte de sugestão para vocês. Coisas que eu já participei, coisas que eu já fiz de alguma maneira, coisas que eu já presenciei, já vi e conheço aí do mundo afora. Mas não dá não, mas para eu exemplificar, né? Mas isso que a gente tem que ter em mente. Uma igreja relevante, ela tem que ter um projeto para a comunidade onde foi plantada. Aí precisa conhecer a realidade dali, tá? Como ela precisa levar o evangelho ali naquela localidade. Aí o segundo ponto aqui é alcançar as escolas. Uma igreja relevante, ela precisa alcançar as escolas. Até peço que vocês orem por mim, que possivelmente, semana que vem, possivelmente, se Deus quiser, vou começar a ter uma atividade, uma escola lá perto de casa, tá? Possivelmente, se Deus quiser, talvez vai ser o ano todo. Fiz um projeto para 6 meses, vamos ver se a gente faz para o segundo semestre também. Alcançar lá, você é uma espécie de conselheiro lá, alcançar, né, os alunos. Depois eu quero alcançar os professores também na questão da terapia e tal, cuidar da saúde emocional também dos professores. Mas a princípio são os alunos lá. Um projeto que alcança as escolas. Tem MPC, anotem aí, amados, pesquisem isso aí, MPC, Mocidade para Cristo. Esse é dentro da escola? Isso, o MPC é um projeto para as escolas. O MPC ele surgiu ali na década de 70, mais ou menos, se não me falha a memória, tá? 1970, com esse avivamento que o Brasil experimentou, né? E aí os jovens na época criaram aí M de Maria, P de Pato e C de Casa. MPC, Mocidade para Cristo, tá? Surgiu lá, se não me falha a memória, década de 1970, e foi entre jovens, então, né, que entraram nas escolas. E aqui, qual que é hoje o projeto deles, né?
acho que uns 7, 8 anos atrás, eu tive lá participei, né, de um curso que eles deram lá em São Paulo, estava na igreja. E qual que é o projeto deles? Você entra na escola, numa equipe, né? Entra na escola e aí você propõe lá, porque assim, cada diretor sabe das necessidades daquela escola, sabe da realidade dos adolescentes e jovens que estudam ali. Eles sabem as famílias disfuncionais, eles sabem dos problemas dos meninos, né? Eles refletem o problema de casa. Porque assim, o problema da escola não são os adolescentes, são os pais, via de regra. Então, pergunta-se para o diretor, né, quais são as demandas maiores aqui? Sexualidade precoce, gravidez precoce, violência, enfim, drogas, eles sabem, né? Cada diretor sabe, eles vivem lá, é o dia a dia deles. Então 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta, vamos trabalhar esses temas aí, tal, né? Levar a luz do Evangelho. Eu não estou falando para ir lá e evangelizar não, amados. Não é essa a proposta. Não é ir lá e falar de Jesus lá, não é essa a proposta, tá? Como eu falei que a gente só sabe fazer culto, onde a gente chega faz culto, né? Vamos fazer um cultão aqui, um louvorzão. Reúne todo mundo aí no pátio, né? Tal. Um dia eu fui aqui na UPA de Castelândia e eu cheguei lá, os irmãos fazendo culto. Falei, rapaz, que coisa ruim. O povo sofrendo, querendo silêncio, com dor. Ainda vai a gente ainda e vai incomodar os irmãos, né? Os irmãos vão incomodar. A gente pensa que está fazendo a obra de Deus, né? A gente só sabe fazer isso, pelo amor de Deus, irmão. Aí foi lá, um dia que eu estava lá com meu filho passando lá, 2 dias lá, eu passei 10 horas nessa UPA de Castelândia, no sábado. Acho que foi das 8 da manhã até as 6 da tarde, um negócio assim. 10 horas. Chegamos de manhã e saímos à noite lá. No domingo eu tive que voltar. Aí fiquei mais umas 6, 7 horas lá também. Então olha só, cheguei lá sem almoçar, não almocei o dia todo, porque a gente fica ali, né? Na espera, vai pra cá, vem pra lá, aquela peregrinação toda. Mas eu me lembro que chegou um grupo lá, de uma igreja, e levou lá uma bolachinha e um suco, alguma coisa assim. Entregou lá. Porque a gente não tinha nem condição de sair para comer, mas isso não é obra de Deus? Isso não é levar o Evangelho num contexto de sofrimento? Identificaram qual era a necessidade ali. Com certeza eles oraram, não precisava pôr a mão na cabeça das criancinhas, das pessoas, e orar, expulsar demônio, aquela gazarra toda que a gente costuma fazer. Já vai com o violão, porque se não sai o demônio, vai dar violãozado, né? Então assim, né? Então a gente leva os melhores irmãos para cantar, que é para cantar forte. Não, mas eu entendi a demanda, qual que é a necessidade. Você está levando o Evangelho para aquelas pessoas. Está levando lá o aspecto do socorro do Evangelho naquela situação. Identificamos ali que precisa. Então a gente precisa entender isso. 4 dias você vai trabalhar esses temas à luz do Evangelho, os valores do Evangelho, fato. No 5º dia, aí a gente de alguma maneira fala aí do Evangelho, né? Então olha só, um projeto para a escola. Eu não, agora me fugiu da mente, se eu estiver errado, vocês precisarem ver outros números, vocês me corrigem, tá? Mas eu acho que eu vou fazer uma pesquisa, eu mando no grupo para vocês lá. Mas se não me falha a memória, São Paulo eu conheço muito mais a realidade que aqui, né? Quase minha vida toda lá. Mas São Paulo tem, me parece, que são 4 milhões na população escolar. Ó, a população escolar de São Paulo são 4 milhões. É o maior campo missionário urbano que a gente tem, né? A gente fala tanto de missões. Pronto. Olha as missões urbanas que nós temos nas nossas cidades. 4 milhões de pessoas, que é mais do que a população do Estado do Espírito Santo, que são 3 milhões e 700 mil. O Estado do Espírito Santo tem a população de 3 milhões e 700 mil. São Paulo, só de alunos, só de pessoas em escolas, são 4 milhões. Olha só como nós poderíamos alcançar essa população escolar dessa forma. Vocês estão percebendo os desafios que a gente tem, a realidade que a gente tem, como a gente pode fazer toda a diferença? Que a gente reclama, né? A ideologia aí que está entrando nas escolas, nós temos filhos ainda em escola, né? A gente reclama aí que os professores são militantes, política, aquela coisa toda. Mas a gente não faz nada entregando a escola para os filhos do diabo, por assim dizer, para aqueles que não têm os nossos valores. A gente não faz nada, só fica gritando aqui de fora. Vamos entrar lá dentro, Vamos levar então Cristo lá dentro, né? Vamos formar. A própria
escola, elas têm as reuniões com os pais justamente para levar isso. O conselho escolar, Para né? que seja abordada essas situações. Exatamente. Então, olha só, nós estamos como igreja formando professores. Olhe para cá, Marcos. Nós como igreja estamos formando discípulos de Cristo para que sejam professores, discípulos de Cristo, lá no contexto da escola, Marcos. Nós temos essa preocupação. Vocês estão percebendo como que a gente precisa de fato trabalhar uma série de questões? Então, temos que ter um projeto para a escola, como igreja, porque nós estamos plantados no bairro, possivelmente há uma escola, no mínimo uma, né? Como nós podemos levar o evangelho? Aí a gente precisa pensar, precisa orar a Deus, conversar. E os profissionais que nós estamos formando para a docência, para a pedagogia, para o contexto escolar, eles têm o seu exercício de profissão como uma missão ou só como uma fonte de sustento para a família? Então percebe como a gente tem que trabalhar o evangelho em todas essas questões, irmãos? É isso que a gente tem que fazer como igreja. Então, um projeto para a escola, né? A gente precisa ter. Deixa eu ver se eu ainda vou falar no tópico aqui, depois eu encerro, tá? Para a gente não avançar no horário. Então, tem um projeto para a comunidade onde foi plantada, alcançar as escolas, eu dei o exemplo para vocês do MPC, depois vocês pesquisam lá, tá? Só vou dando um caminho para vocês aqui, não vou dar tudo mastigado não, para vocês se interessarem lá também. Então, Escola da Vida, na verdade, é o nome do projeto, Escola da Vida. Um terceiro ponto aqui, ó. Uma igreja, a gente precisa ser uma igreja relevante, precisa ser uma igreja missional. Aí eu vou dar outro exemplo de missões, de uma igreja missional. Porque missões não é só ir no outro lado do mundo, lá na África, não sei aonde, e plantar uma igreja lá. Não é isso apenas, né? A igreja precisa ser missional em todos os sentidos. Então, por exemplo, nós precisamos ser... Lembra que eu falei? Eu quero que vocês sempre tenham isso em mente. Nunca esqueça disso. Sempre que nós falamos igreja, isso se aplica também a indivíduo, porque é a igreja fragmentada. É a igreja sendo enviada, né? Nós nos reunimos lá no domingão, é a igreja no coletivo. E essa igreja da segunda-feira, ela se espalha em todos os setores da sociedade. Né? Sempre se aplica ao coletivo e ao indivíduo também. Então, por exemplo, nós temos que ser sempre missionais. Tudo que a gente faz, sei lá no Uber, por exemplo, você tem uma missão lá. Ser um bom motorista, levar as pessoas em segurança, né? Cobrar um preço justo, tratar as pessoas bem, pronto. Está realizando a missão como discípulo de Cristo na atividade, né? Lá nas atividades de vocês e dos demais, pensem também nessa mesma categoria. Eu vou fazer o que eu fizer aqui com esses princípios do Evangelho. Vou fazer a diferença aqui. Eu sei que os demais vão se espantar, porque talvez eles não façam. Porque talvez eles só vão lá para cumprir alguma coisa porque tem como fonte de renda aquilo lá. E precisam fazer, e faz mais ou menos, né? E o mínimo que puder fazer, eles fazem. Agora nós, como discípulos de Cristo, não pensamos assim, não devemos pensar assim. E aí a gente precisa ser missionário em todos os sentidos. E aí tem outra frente de missões que também surgiu lá na década de 70, tá? Uma foi a MPC, a outra a ABU. 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 Em Libras é isso aqui, ABU. Tá certo? ABU. Aliança Bíblica Universitária. Até hoje existe, né? Não mais como aquela dos anos 70, 80 e tal, 90 também, acho que ainda tinha muita, mas existe isso, tá? Aliança Bíblica Universitária. Então, outra população, a gente está falando já mais de jovens agora, né? Jovens adultos, para ser alcançados também nas universidades. A levarmos lá o Evangelho, não nesse sentido evangelístico que a gente chama, tá? Mas levar mesmo, de fato, o Evangelho na demanda. E assim, amado, André, mas você não pode ser assim, dar os detalhes, desenhar todo o mapa? Não, amado. Isso aqui é desafio nosso. Porque talvez o que eu fale aqui caiba na UFES, mas também talvez não caiba na UCL. Porque o contexto talvez não seja exatamente o mesmo. Então a gente precisa pensar. É o desafio nosso. Fazer a leitura, buscar em Deus o discernimento. Sabe o que é discernimento? Porque a gente pensa em discernimento só se identificar se é demônio ou não é, né? Ou qual é o demônio, né? Tem que ter discernimento de espírito para saber qual é o demônio ou não é demônio. É a safadeza. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus